Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Grid Largada. Meu nome é Stick e hoje falaremos novamente sobre dois assuntos aqui no canal. O principal deles, que é Felipe Drugovich e todo o hate que o piloto brasileiro vem recebendo nos últimos dias nas redes sociais por conta de uma simples opinião. Ele que vem recebendo esse hate no Twitter, que agora é chamado de X. Nós vamos falar principalmente desse assunto hoje no canal. Também falaremos de Pedro Clerot, ele que está participando da seletiva da Ferrari, ele que está na final da seletiva e que também participou nesse final de semana da última etapa da Fórmula 4 espanhola. Vamos falar sobre esses dois assuntos e você já sabe, se curte o nosso canal e não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, tem o Pix aí embaixo caso você queira fazer uma doação e caso você queira concorrer à miniatura do Max Verstappen, então vire membro do canal. A partir de R$ 1,99 você já consegue virar membro, daí você entra no grupo do WhatsApp do Grid Largada e estará concorrendo à nossa miniatura. Então, preparados para o vídeo, sem mais enrolação, vamos lá! Pedro Clerot. Eu vou falar dele aqui hoje, pessoal, porque vocês pediram bastante, mas eu não vou começar pela seletiva da Ferrari, porque as informações que a gente tem dessa seletiva são mínimas, às vezes praticamente nulas. A gente não recebe essas informações. A Ferrari guarda as 7 segredos, é difícil vazar alguma coisa. Mas o Pedro Clerot, nessa temporada de 2023, ele terminou numa 6ª posição na Fórmula 4 espanhola. E eu quero começar falando dele na Fórmula 4, porque a princípio esse 6º lugar é muito bom, mas ele começou o campeonato ainda melhor, começou ganhando, começou liderando a Fórmula 4 espanhola. Isso gerou uma expectativa muito grande nos brasileiros. Eu lembro na época o pessoal falando que ele era gigante, que ele era a nova promessa brasileira, e realmente ele é um bom piloto, foi muito bem na Delta, ganhou a Fórmula 4 Brasil, demonstrou um talento acima do normal em relação aos competidores, aos adversários dele. Só que chegando na Europa, ele teria sim uma dificuldade. Por felicidade, também por competência do piloto brasileiro, ele foi muito bem na primeira etapa, mas logo depois, aos poucos, ele foi caindo de rendimento. Talvez por conta do carro, talvez por conta da falta de experiência dele nas pistas europeias. No entanto, Pedro Clerot acabou perdendo o rendimento e terminou na 6ª posição. Ele foi perdendo as posições aos poucos. Agora, isso não deve afetar a seletiva dele na Ferrari, tanto porque ele já chegou à final. Se o campeonato dele, a perda de rendimento, fosse um problema, eu acho que ele não teria chegado na final da seletiva. E pessoal, sinceramente, eu acredito que ele tem chance sim de ser o piloto selecionado, ou um dos pilotos selecionados. Claro que é uma tremenda concorrência ali dentro, os pilotos que estão lá são bons também, mas Clerot ele já demonstrou, não na Fórmula 4 espanhola, assim, ao todo, mas principalmente nas outras categorias, um talento acima do normal. E quando eu falo talento acima do normal, não é só por conta de resultado. Ele pilotando, ele ajustando o carro, isso tudo recebeu destaque principalmente na Fórmula 4 brasileira. A gente que trabalha nos bastidores sabe o que acontece e realmente ele é um garoto diferenciado. Então, acredito sim que ele pode ser selecionado pela Ferrari Drive Academy. Só que daí vem outro porém, pessoal. O que será do futuro do piloto brasileiro? Porque tudo indica que ele vai para a Freca, aliás, ele vai para a Freca e deve correr ou pela VAR ou pela MP. No caso, eu acredito, se ele passar na seletiva da Ferrari, ele deve correr por uma dessas duas equipes ainda ano que vem, só que logo em 2025 ele deve começar a correr de Prema, que é o caminho natural para quem está na Ferrari e é um dos principais prospectos da academia italiana. Então, acredito que o futuro brasileiro, caso seja selecionado, obviamente vai melhorar bastante, vai correr de Prema, mas se ele não for selecionado, acredito que ele também não é carta fora, tá, pessoal? Correndo por MP, correndo por VAR, eu acho que ele tem chance sim de crescer na carreira, porque, como eu disse, ele é um piloto que se destacou muito aqui no Brasil em relação aos outros. E, claro, acredito que ele continuará se destacando no automobilismo europeu. Agora, se ele vai chegar na Fórmula 1, comparar ele com o Enzo, com o Drugovich, com o Bortoleto, ainda é muito cedo. Vamos dar tempo para o piloto se desenvolver e provar numa equipe melhor, talvez aí na Fórmula 3, numa equipe como o Trinity ou até mesmo o Prema, ele conseguir demonstrar melhores resultados na Europa e aí sim demonstrar todo o seu talento. Agora sim, vamos falar de Felipe Drugovich e todo o hate que o piloto brasileiro vem recebendo nos últimos dias nas redes sociais. Para quem é novo no canal,
não deve saber, mas para quem é mais antigo, sabe que o grid de largada acabou fechando as portas em dezembro do ano passado e voltou no meio desse ano. Só que nesse período a gente criou um vídeo, e foi um vídeo em apoio a Enzo Fittipaldi, um piloto brasileiro que não vinha bem na Fórmula 2, estava tendo dificuldade, estava tendo maus resultados, acabou recebendo críticas e também hate em cima dele por conta desses resultados. Por isso eu fiz esse vídeo em apoio ao piloto brasileiro e, obviamente, criticando o torcedor brasileiro. Meses mais tarde, nós voltamos em uma outra situação. No Twitter, na mesma rede onde o Felipe Drogovic recebeu seu atual hate, tá recebendo hate nos últimos dias, eu publiquei um vídeo do Kimi Antonelli sendo aplaudido pela torcida italiana. No texto, eu falei que os torcedores brasileiros criticavam bastante os pilotos nacionais, Felipe Drogovic, Caio Collet, Enzo Fittipaldi, e muitos vieram discordar de mim, alguns até com certa ofensa. Eles diziam que os pilotos brasileiros não recebiam críticas, alguns diziam, nunca vi Enzo, Drogovic, Caio Collet receber qualquer tipo de crítica nas redes sociais. O que a gente sabe não é verdade. O pior de tudo são os argumentos que eles utilizavam. Eles falavam, não, nenhum piloto recebeu crítica nenhuma, ninguém falou mal deles, mas sim, tal piloto é ruim, tal piloto não presta. Eles mesmos forneciam argumentos pra gente. Por conta disso e do hate dos torcedores brasileiros, eu saí dessa rede social e agora voltamos novamente a ela por conta do hate em cima de Felipe Drogovic. Para quem ainda não entendeu a história, o piloto brasileiro, em um podcast já tem algum tempo, acho que foi ano passado, ele falou que prefere Max Verstappen a Lewis Hamilton. Pronto, começaram as críticas em cima do piloto brasileiro. Chamaram ele de ruim, disseram que nunca vai chegar na Fórmula 1, que é apenas um garçom do Lance Stroll, disso aí para as coisas até mais baixas. E por incrível que pareça, a maioria das críticas não é nem feita por homens, e sim por mulheres, para vocês verem que ser babaca não é exclusividade de homem, mulher também sabe ser babaca e sabe apelar muito bem. E a principal crítica em cima de Felipe Drogovic é que ele teria chamado o piloto inglês de falso, que tem muita mídia em cima dele. E esse patriotismo todo que o Hamilton demonstra pelo Brasil é algo que não cai muito, não convence o piloto brasileiro. E realmente dá a entender que Felipe Drogovic está dizendo isso mesmo. Algumas coisas ele disse até com essas palavras. Só que o que eu entendo nessa história é em relação ao marketing, a mídia que é gerada em torno de Lewis Hamilton. E isso, pessoal, eu tenho que concordar com o piloto brasileiro. Felipe Drogovic está certo. Não me entendam mal, Ramilzetes. Eu gosto do Hamilton, acho ele um excelente piloto, melhor que Michael Schumacher, e sim, pode ser comparado ele com Senna. Agora, por favor, quem é fã do Senna, não comece a me criticar por conta disso. É apenas uma opinião pessoal minha, não reflete a verdade, é apenas o que eu acho. Você acha outra coisa, e novamente, a gente se respeita. Agora, voltando a falar do piloto inglês, sim, há muito marketing em cima dele, é feito muito marketing em cima de Lewis Hamilton. E isso não é algo negativo. Só para vocês terem uma ideia, eu já trabalhei muito tempo com assessoria de imprensa, já ajudei alguns pilotos nessa parte, e existem até cursos que algumas pessoas dão voltado a marketing do piloto. E muitos também citam o exemplo de Lewis Hamilton, o trabalho que é feito em cima dele, como algo que deve ser replicado, algo que os pilotos devem imitar. Da mesma forma que eu falo aqui dos irmãos Fittipaldi, Enzo e Pietro fazendo tweet, fazendo vlog, os pilotos brasileiros também deveriam se inspirar, e outros pilotos, de outras nacionalidades, em Lewis Hamilton, porque ele está sempre na mídia, ele está sempre valorizando o seu nome, e isso é muito importante. Felipe Drogovic está certo em sua colocação e não faltou com respeito ao piloto britânico. Ao mesmo tempo, Lewis Hamilton está fazendo o certo. Ele está fazendo a parte de marketing muito melhor que todos os outros pilotos. Para mim, tanto Felipe Drogovic e Lewis Hamilton estão corretos, nenhum deles está errado. A única coisa que me incomoda nessa história, a única coisa que é errada em tudo isso é o torcedor brasileiro. E me desculpe aqui se você conheceu o mundo da Fórmula 1, das categorias de base recentemente e não tem esse tipo de comportamento. Porque nos últimos 2 anos tem surgido uma geração de torcedores que eu sinceramente não consigo entender. Parece que eles realmente não entendem do esporte, porque fazer uma crítica desse tipo, com essa agressividade
a respeito do piloto brasileiro por conta apenas de uma opinião dele. Entre dois pilotos, ele escolheu o favorito apenas. Assim como esses novos torcedores são fãs do Hamilton, Drogovic é fã do Max Verstappen. E tá tudo bem, não faz sentido só porque ele não gosta do Hamilton receber todo esse tipo de crítica. Sinceramente, esses novos torcedores que fazem esse tipo de crítica, na verdade eles não estão torcendo para um piloto, eles só viraram fãs de um artista pop, de alguém que está ali na mídia e que eles acham bonitinho, legal e por isso apoiam. Entender realmente de automobilismo, não entendem nada. E se você é um desses que faz uma dessas críticas e não gosta do que eu falei, desculpa, meu amigo, mas senta e chora, porque você não entende nenhuma. E eu acho que agora eu vou surpreender a maioria de vocês, porque eu acredito que tudo isso que está rolando com o piloto brasileiro nesse momento vai ser algo bom para ele. Claro, não é legal alguém vir e começar a te criticar, começar a te xingar, mas tudo isso está gerando um engajamento para o piloto brasileiro, está deixando ele na mídia. Não sei se vocês perceberam, o ano todo, por mais que seja reserva da Aston Martin, Drogovic sempre esteve em algum momento sendo citado. Teste da Fórmula E, negociação com algumas categorias, Drogovic está sempre sendo citado, e isso é muito importante. Só para vocês saberem, eu também já trabalhei, já verifiquei os bastidores do MMA, e lá existe muita provocação para um lutador, caso ele queira ficar na mídia. Podem perceber, lutadores brasileiros que normalmente agradecem no final de uma luta pai, mãe, a Xuxa, eles não recebem a mesma atenção da organização, mas aqueles que provocam recebem sim uma atenção, tem mais torcedores torcendo por ele, a mídia fala mais dele e tem até aqueles que são contra. Isso é muito bom porque deixa na mídia e aumenta o passe do lutador. Isso agora com o Drogovic, por conta desse hater que ele está sofrendo, por conta da provocação, entre aspas, né, ele não quis provocar ninguém, mas soou como uma provocação para algumas pessoas, isso eu acredito que vai elevar ele também no meio do automobilismo, vai deixar ele, digamos, mais visto, mais na mídia, isso pode ser bom para ele a longo prazo. Da mesma forma aqui, por exemplo, se os haters começarem a me criticar aqui de novo, para mim tudo bem, porque o YouTube não entende se o comentário é positivo ou negativo, ele entende que é engajamento e acaba indicando mais os meus vídeos. Então, se você não gostou porque eu estou falando, entre aspas, mal do seu pilotinho favorito, critique aí nos comentários, não tem problema nenhum. E os outros aí podem responder, não tem problema, pessoal. Vai gerar engajamento para o canal e eu agradeço demais vocês. Mas e vocês, pessoal? Agora quero saber a opinião. Vocês acham que o hater em cima do Drugo foi necessário? Acharam ridículo assim como eu achei? Ou você é igual uma dessas meninas choronas que amam Lewis Hamilton e não aceitam que ninguém torça contra ele sem argumento, sem senso nenhum? Diga aí nos comentários. Quero saber a sua opinião. Lembrando, quer apoiar os pilotos brasileiros da base? Então venha com a gente. Se posicione você também no grid de largada. Um grande abraço, pessoal, e até mais.